Aproveitar enquanto ninguém entrou aqui para salvar o tema da nossa live de hoje. Oi, pessoal, boa noite. Hoje nós vamos falar de crime de preconceito. O professor Cristiano Lopes já está na área. Já pediu para participar, então a gente já vai convidá-lo para participar enquanto vocês vão entrando aí na live. Coisa mais linda desse mundo. Tudo bom, meu querido? Muito bem, muito bem. Olha, falando com você, agora sim o prazer aumenta, né? Eu vou fazer a mesma. Eu já vi que você procurou um filtro para dar aquela valorizada. Eu vou procurar um filtro também aqui para me favorecer um pouquinho para nossa conversa. Deixa eu procurar Não, aqui. não coloquei o filtro, viu? Eu coloquei só a luz do ring light e o batom vermelho para poder impactar já nessa nossa live. Meu amor, então pronto, já sei que beleza é natural e pronto. Já coloquei aqui meu óculos até para parecer um pouco mais intelectual. Ó, Esse óculos é maravilhoso. Eu até tirei uma foto ainda agora e coloquei nos meus stories também. Coloquei esse batom vermelho já porque o tema é impactante, é um isso tema é. que leva a muitas paixões, né? Então eu falei, vou Ah, colocar a isso é. cor da paixão, a cor do amor. Ah, isso é verdade. Porque a gente vem aqui para falar que crime de preconceito não tem nada a ver, né, Cristiano? Então, eu queria me apresentar para quem não me conhece, quem vem do seu Instagram. Meu nome é Mayara, eu sou defensora pública aqui no Distrito Federal, sou professora de processo penal, sou mulher, sou feminista, sou antirracista, sou antissexista, sou anti qualquer forma de preconceito, né? Então, essa live para mim é uma live que me apaixona muito. E aí eu queria que você se apresentasse também, Cristiano. E é um prazer te conhecer finalmente, né? Já que a É gente só troca verdade. mensagem. Eu sou Cristiano, né, professor de Direito Constitucional, sou mestre em Direito Constitucional, especialista em Direito Constitucional, doutorando em Ciência Política, né? E como você, só não vou colocar das falas do seu currículo. Não sou mulher, né? Mas sou antirracista, sou ante qualquer tipo de preconceito, seja ele racial, sexual, de orientação sexual, na verdade, né? Sexista. Eu acho que qualquer tipo de preconceito ele é abominável aos meus olhos. E Com eu tenho certeza. um vídeo que certa vez eu fiz, inclusive hoje eu fiz uma postagem no meu Instagram, inclusive fundamentado lá nas defensoras, né? Eu Que era vi, exatamente gostei. sobre, que era exatamente sobre a questão, né, da proteção da mulher. E eu comecei com uma frase de um texto que certa vez eu escrevi, que eu dizia: eu não preciso ser mulher para me indignar com o machismo. E eu até faço um complemento. Eu não preciso ser mulher para me indignar com o machismo, eu não preciso ser negro para me indignar com o racismo, eu não preciso ter uma religião específica para me indignar com tanta intolerância religiosa, eu não preciso ser gay para me indignar com a homofobia. Eu preciso ser humano. E quando eu me coloco à disposição da humanidade, eu acho que a humanidade vem perdendo um pouco a sua humanidade, eu consigo compreender o outro. E ser humano é isso. Acho que é respeitar o outro nas suas escolhas, nas suas liberdades, nas suas orientações, nas suas opções, né? Claro que desde Com que certeza. observando a legalidade e a constitucionalidade, mas todos nós temos essa garantia constitucional prevista logo no artigo 5º da Constituição, que é a da liberdade, né? Então, que todos nós possamos ser humanos e respeitar aí os outros, né? A liberdade alheia. Perfeito. Perfeito, Cristiano. E como você é constitucionalista, então, isso eu até acho que eu posso evoluir um pouco mais e tratar que respeitar o outro nada mais é do que um exercício do princípio liberal, né? Em que Perfeito. cada um vai ficar no seu lugar e não tem por que se incomodar com a vida do outro, né? Muito menos externalizar isso. E isso é interessante porque a gente tem que combater o preconceito, mas mais do que isso, a gente tem que combater também a discriminação, né? Ah, isso é.
o Cristiano, porque é interessante a gente pensar, muita gente não sabe, né, qual é a diferença entre preconceito e discriminação, mas o preconceito ele já é um mal em si próprio, porque o preconceito ele é um preconceito, né? Eu sempre gosto de Exatamente. deixar bem claro, é um preconceito, é um conceito que você fez do outro porque você imagina certas coisas que estão no imaginário popular e acaba reproduzindo uma série de questões, né? Agora, a discriminação é ainda mais grave, porque é quando Muito você grave. tira do seu pensamento e você passa, então, a externalizar isso. E aí a gente pode ter discriminação racial, pode ter discriminação por pessoas que têm orientação sexual diferente da nossa, pode ter discriminação por mulheres em questão de sexismo, e isso é muito mais grave, né, E é Cristiano? incrível como você mensurar o valor do outro por causa de uma genitália, por causa de uma epiderme, para mim é algo tão surreal, né? Você medir o outro. Eu acho que enquanto a cor da pele, a orientação sexual, a classe social, ela for mais importante do que o caráter, do que a dignidade do ser humano, a gente nunca vai caminhar para frente. A gente tem Com que saber certeza. respeitar. E é interessante a gente começar com esse conceito, né? E essa diferenciação. Porque às vezes nós somos pré-conceituosos sem nos percebermos. E aí a gente pode educar. O ruim, de fato, é quando no meu achismo, não sei se o termo seria esse, mas é quando eu trato da discriminação, da separação, mesmo sabendo, mesmo tendo conhecimento, né, tendo conhecimento do fato, ou até mesmo conhecimento científico, e mesmo assim eu separo. Eu acho que isso nossa, a discriminação ela é muito pior. Eu queria começar a nossa live vou te fazer uma proposta aqui. Enquanto eu estava esperando a nossa live começar, e por acaso eu falei, vou ler um livro que está na minha lista de livros, né? É um livro curtinho que eu comprei, e assim, o que eu mais gastei dinheiro nessa quarentena foi com livro e vinho, né? Livro e Vinho sempre vinho é tá na bom. lista. Pois é. E aí eu falei, vou dar uma lida nesse livro rapidinho aqui, que é um livro que é da Chimamanda, que é uma autora nigeriana, e é para educar crianças feministas, né? E aí o livro é curtinho, tem menos de 100 páginas, e ele é pequenininho também, então é uma leitura gostosa, você vai lendo, né? E eu li aqui e eu marquei para a gente debater sobre a questão de gênero, que é uma das formas de preconceito que hoje em dia tem chamado mais atenção porque os números de violência doméstica contra a mulher têm aumentado cada vez mais. E para mim eu marquei três passagens aqui que para mim refletem bastante o motivo pelo qual a gente tem violência de gênero ainda no nosso país e em vários países também, né? Mas por que que isso ainda é uma constante? Por que que isso é algo presente? E eu vou ler uma passagem de cada vez e eu vou perguntar sua opinião sobre isso. Então, essa dinâmica que Perfeito. eu queria começar aqui, que eu li e eu Nossa, falei, nossa, eu tenho que levar isso aqui para os nossos seguidores. Olha só. Esse livro aqui, ela chama Para Educar Crianças Feministas, e ela escreveu uma carta para uma amiga dela que tinha acabado de ter filha e perguntou como deveria educar sua filha como feminista. Então, ela escreveu uma carta com várias sugestões. A terceira sugestão que ela dá é: ensine a ela que papéis de gênero são totalmente absurdos. Nunca lhe diga para fazer ou deixar de fazer alguma coisa porque você é menina. Porque você é menina nunca é razão para nada. Jamais. E aí ela fala aqui: lembro que me diziam quando era criança para varrer direito, como uma menina. O que significava que varrer tinha a ver com ser mulher. Eu preferia que tivessem dito apenas para varrer direito, pois assim vai limpar melhor o chão. E preferia que tivessem dito a mesma coisa para os meus irmãos. E aí, o que você acha dessa passagem, Cristiano? meu Deus, espetacular, né? Meu Deus, eu não conheci esse livro, viu? Pois Já é. vamos colocar na bibliografia da live, viu? Já vamos colocar na Pois é, bibliografia. Olha, pois eu, é. eu acho que a gente tem inicialmente um conceito deturpado sobre o feminismo, né? Muitas pessoas acabam, até mais uma vez, por preconceito, repetindo as falácias sem sequer conhecer. De vez em Sim. quando eu faço uma postagem e minhas postagens sempre têm algum tipo de envolvimento ligado a direitos humanos, inclusive na postagem de outras sempre tem um hater, né, para É. fazer algum comentário. E eu falei, eu aceitei o desafio de uma amiga minha e coloquei o X na mão, na fotografia, e disse: você não está só. E um dos haters disse: seu babaca. Né? Então, assim, você vê que, meu Deus do céu, que isso é falácia, que isso não existe. Né?
Eu acho que todos nós, mais uma vez, temos que ter liberdade. Isso independente de homem. Eu não acredito muito nessa falácia de que existe a profissão do homem, existe a profissão da mulher, existe o trabalho do homem, existe o trabalho da mulher. Claro que nós temos situações excepcionalistas por uma questão de segurança, e até mesmo eu estava lendo sobre o informativo nesses dias, que era o informativo 863, perdão, do STF, que é assim, que diz, ó, não pode haver discriminação, inclusive em concurso público, no trabalho, né, a não ser naqueles termos específicos lá do artigo 7º da Constituição, né, quando for justificável, sei lá, concurso público para agente penitenciário de uma carcerária masculina. Aí pode-se haver por uma questão de segurança, mas, olha, futebol é coisa de homem. Por quê? Né? Ou A então, gente vê a cuidar da Marta aí. casa é coisa de mulher. Isso é, para mim, ridículo. E até já entrando um pouquinho, apesar do primeiro tema ser muito mais ligado ao gênero, né? Eu vou dar um exemplo de uma situação estúpida que aconteceu certa vez. Eu sou casado com outro advogado, né, que é Alisson, e a gente é casado já há 11 anos. E há uns 2 anos, alguém chegou e perguntou para mim, né, porque Alisson estava na cozinha, e Alisson tem dotes culinários, eu tenho outros dotes, né? E aí uma pessoa perguntou, qual dos dois é a mulher? Oi? Nossa, Né? Algo assim que você mensurar dessa forma que os loucura. preconceitos, as discriminações, né? Os conceitos. Eu acho que a gente tem uma mania muito feia de querer colocar tudo dentro de uma caixinha, né? Não, a mulher fica nesta caixinha, então ela não pode crescer, ela não pode ir para a direita, não pode ir para a esquerda, porque a sua posição tem que ser essa. O homem tem uma outra, né? O homem não chora. Quantas vezes eu vi isso quando eu era adolescente? Homem não chora. Por que não? Né? Não vai diminuir a masculinidade de forma nenhuma, porque você é mais sensível, porque você chorou. Enfim, né? Eu acho que essa fala é espetacular, né? A mulher e o homem, independente do gênero, independente enfim, do gênero, não pode se limitar às falácias ou às opressões, né, que nós já carregamos. Acho que, no meu caso, como eu sou um pouquinho mais velho, eu tenho mais de 40 anos, então eu já carreguei dos meus avós, carreguei dos meus pais, que minha mãe, por exemplo, meus pais, por exemplo, talvez, e não pela discriminação, mas eu acho que pela repetição, Sim. eles falaram já muitas coisas quando eu era adolescente que doíam o meu coração, e com o tempo eles aprenderam. E hoje são, assim, levantadores de bandeiras, não só da questão da homossexualidade, que é o meu caso, mas, por exemplo, de bandeiras de defesa da mulher, né? Como, por exemplo, a criação que minha mãe deu para minha irmã já foi uma criação diferente da que ela teve. Porque a criação de manhinha, né, era uma criação do qual ela, não, é mulher, é dona de casa, não pode trabalhar. Já foi exatamente o oposto, minha filha. Trabalhe, né? Não, você não vai, como era, manhã dizia mais ou menos assim, você não está atrás do seu marido, você está do lado do seu marido. Vocês não é essa história de que atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Não, do lado de um grande homem, e muitas vezes na frente, cara, eu acho que na grande maioria das temos que ser verdadeiros. Às vezes a mulher está na frente, né? Porque a mulher é muito forte, muito mais forte, né? Dizer que mulher é um sexo frágil, irmão, vá parir para você ver o negócio, né? Então, acho que a mulher não está atrás, ela está à frente, ela está do lado, né? Ela está igual. Então, não há essa relação, pelo menos a meu ver, de submissão, né? Eu acho que os dois crescem juntos. Luana já começou a rir aqui. Eu sou uma pessoa séria, Luana, por favor. Eu queria muito ouvir tua opinião, porque, bom, eu tenho estudado muito sobre pauta feminista e realmente tem um tabu. Parece que a feminista é aquela que não é anti-homem, ela não gosta de homem, ela não se depila, ela não usa batom. Gente, eu tô decepcionando todas as feministas, porque eu gosto de homem, eu me depilo e eu uso batom. Inclusive, eu vim com batom bem vermelho pra chocar mesmo, e até virou aqui quase trending topics da nossa live. Mas é verdade. É isso, assim, a gente... inclusive,
Ah, talvez essa tentativa de desconstruir o projeto. Né? Eu acho que é, muitos grupos aí tentam desconstruir o projeto, como dizer que para ser feminista você não pode se depilar, para ser feminista você tem que ser, sei lá, contra homem, né? Ou não gostar de homem. E não tem absolutamente nada a ver. As pautas feministas, aliás, mulher está trabalhando, muitos direitos foram árduos as lutas das feministas. Né? Então, sim, com assim, certeza. existe de fato uma tentativa de menosprezar esse projeto. Né? De É, menosprezar esse projeto. É o que eu é. vejo, pelo menos. Eu queria fazer um comentário em relação a essa primeira sugestão que a gente já foi assunto de muito debate, né? Mas que, voltando, fazendo uma correlação com o tema da nossa live, eu percebo que é um motivo de grande opressão, né? E principalmente nas classes mais baixas, que é onde a violência doméstica ela opera de uma forma mais cruel, né, Cristiano? Elas têm esse dever de cuidar da casa, muitas vezes a briga é porque ela não cozinhou para ele chegou bêbado em casa. Então, aquele papel de cuidado lá, esse papel aqui que nos é ensinado, né? Varrer a casa é coisa de menina, né? Ela tem que fazer tal coisa. Ela é a mãe, então ela que tem que cuidar, né? Esses papéis que foram definidos, eles acabam acarretando crimes de preconceito, né? Porque o homem, quando ele não vê a mulher naquele local em que ele acreditava que ela devia estar, ele vai cometer então uma violência contra ela, porque ele acha que ele está no direito dele de cometer uma violência, porque a mulher saiu do quadradinho lá do preconceito que ele tinha de que a mulher tinha que estar em casa cozinhando para ele, de que a mulher tinha que cuidar dos filhos, de que a mulher tinha que aguentar ele chegar bêbado em casa, porque isso é natural do homem. O homem ser promíscuo é natural do homem. Então, esses estereótipos que foram formados em relação à pessoa do homem e à pessoa da mulher, eles acabam acarretando a violência, né? E isso é algo que as pessoas às vezes não entendem por que é tão importante a gente tratar desde cedo desses estereótipos, né? De começar a colocar homem e mulher como pares. Porque só assim a gente não vai ter a opressão de um pelo outro, né? Eu vou, E eu vou aquela, citar essa, duas. ah, Eu vou citar duas. Não, só vou conclua. finalizar aqui. Que eu achei, assim, essa frase que te disseram sobre quem é a mulher da casa, né? Assim, para mim foi uma violência dupla, porque foi uma violência entendendo que a mulher é quem cozinha e entendendo que homens não podem ser plúrimos na sua essência, que o homem não pode gostar de fazer algo que era dito de mulher. E isso é uma violência muito grande, né? O Uhum. homem, e isso é muito violento com vocês homens também, porque o homem ele tem que ser o machão, o homem tem que ser o violento, o que fala alto, o que dá a última palavra. E aí, cara, o homem quer cozinhar, o homem quer cuidar do jardim. Cara, meu marido cozinha muito bem aqui. Então, eu comecei a cozinhar, eu confesso, tá? Eu falei lá que estava cozinhando, mas eu comecei a cozinhar na quarentena e descobri que eu adoro cozinhar. Mas antes, quem fazia comida aqui em casa era só meu marido. Eu não entrava na cozinha. Morria de medo. Eu fui fazer uma farofa e queimei a farofa. Eu também Entendeu? eu não tenho o dom da culinária. Eu confesso que não é o meu ponto forte. Mas eu sou um excelente apreciador. Eu sou um excelente apreciador. Eu tento compensar em outras situações, né? Porque, de fato, assim, na culinária não é o meu dom. Né? E isso é interessante. São duas situações que eu gostaria de citar também sobre esse tema. Na época da faculdade, já está com um tempinho, acho que que eu graduei uns 10 anos, que eu entrei na faculdade muito tarde. Eu entrei na Aham. faculdade com 25 anos, né? Então terminei a faculdade com 30, porque entre os 20, isso vai ser para outra live, tá? Entre os 18 e 25 anos, mais ou menos, eu fiquei enclausurado em um mosteiro. Então eu fui Caramba, monge, né? Eu fui que monge, legal, morei, que né? experiência. Depois vamos falar, inclusive, dessas experiências aí. E eu passei um tempo no mosteiro. Então, eu entrei na faculdade depois que eu saí do mosteiro. Eu me formei em 2010, 2009.2, né? Enfim, 2009. E lá, nos últimos anos da faculdade, eu já era metido com essa defesa das garantias fundamentais dos direitos humanos. E eu participei muito do SESED, que era uma Secretaria de Defesa de Direitos Humanos, Defesa da Mulher. E eu via algumas situações que eram muito tristes. Dentre elas, quantas vezes chegava na secretaria, por exemplo, mulheres espancadas, literalmente espancadas, olho roxo.
e chegavam lá e diziam, professor, doutor, por favor, me ajude, me ajude. Não, nós vamos entrar então com uma ação. Na época nem era uma ação ainda, né, necessitava do pedido da mulher, hoje não há mais essa necessidade, mas necessitava do pedido da agredida e ela não queria que a gente propusesse um procedimento, porque ela também tinha medo. Então ela queria que nós dessemos um susto, né? Aliás, enfim, tem algumas vezes assim, professor, eu não quero nada, eu só quero que dê um susto nele, então traga ele que eu faço um curso, né? Só para dar um susto, seria algo assim. Mas não era. A gente entrava com a ação, no dia da audiência, eles chegavam de mãos dadas e diziam, não, doutor, eu perdoei, eu perdoei. Quando você via o histórico de muitas dessas mulheres agredidas, nós chamamos um histórico de que eram mulheres com um poder aquisitivo bem baixo, né? E que talvez uma autoestima tão baixa, que ela não acreditava em si mesma, porque ela foi criada dessa forma, de que que mulher tinha que ser submissa, que a mulher estava ali, e se a mulher apanhasse, é porque a mulher tinha feito alguma coisa errada, e isso é absurdo, né? É absurdo, porque já para ir para o segundo caso, é absurdo porque a gente pensa que isso é apenas um pensamento, muitas vezes, de pessoas que são menos favorecidas financeiramente, mas eu recentemente, eu tive dando aula no Piauí, para entrar no segundo caso, dando aula no Piauí na pós-graduação da Assembleia Legislativa de lá, e eu falava exatamente sobre ações afirmativas. E eu entrei no tópico defesa da mulher. Eu fiquei impressionado com o que eu ouvi. Um policial formado em direito, né, disse que essa história de agressões contra a mulher, um policial, fiquei impressionado. É falácia, professor, porque não é assim também, não. Não é assim, não. Quer ver um exemplo? Eu juro, parece mentira, mas ele disse, professor, isso é falácia, isso não existe, né? Essa história de agressão contra a mulher é um caso ou outro perdido. Por exemplo, eu amo a minha mãe. Essa foi a justificativa. Eu amo minha irmã. Inclusive, no Natal e no aniversário, dou presente para as duas. Gente, é absurdo. E essa foi a justificativa para dizer que não tem opressão de gênero. Não existe preconceito contra a mulher. E para quem está nos assistindo, eu vou lhe dizer uma coisa que no doutorado eu percebi isso com muito mais delicadeza. As coisas não acontecem, e eu não posso fundamentar, a partir da minha ótica. Porque a minha ótica ela é muito limitada. Não é porque eu não vi ou eu não presenciei agressões que elas não existam. Né? Não é porque na minha casa não existe agressão, ela não existe na casa do vizinho. Eu não sei o que está acontecendo ali. Né? Então, assim, é muito limitador eu querer. É muito limitador eu querer dizer que agressões não existem, né? Que situações como essa não existem, porque eu não estou pessoalmente presenciando. Eu acho que quando nós somos vítimas do preconceito, e eu sou vítima diário, posso lhe garantir isso, né? Às vezes, não de uma agressão física, mas às vezes de agressões verbais, de haters, né? Ou até mesmo do olhar. Eu acho que talvez seja o pior. Porque o preconceito, a discriminação, ela é uma dor que não dá para a gente mensurar, porque não é uma dor que você sente na pele. É uma dor que você sente na sua alma, de você ser excluído, rejeitado, olhado diferente. E o problema não é ser diferente, é ser tratado como diferente quando a nossa Constituição pede um tratamento igualitário. Né? Então, você ser tratado como diferente, né? É uma dor muito profunda, porque ela ultrapassa a carne e ela é uma dor na sua alma, né? A psique. Então, ela é uma dor que abala muito, né? Eu estou falando demais. Não, mas é importante, eu quero te ouvir também, porque eu acho que esse é um assunto muito, muito importante, especialmente é importante que a gente fale do nosso lugar de fala, né? Então, por sinal, parabéns, viu? Que vídeo maravilhoso! O que você fez falando exatamente sobre o lugar de fala. Espetacular. Aliás, pessoal, para quem está seguindo, depois sigam Nayara, né? Maiara, perdão.
Mayara, e procurem esse vídeo, tá? Cara, espetacular. Ela faz uma resenha do lugar de fala. Espetacular, espetacular. Eu vi esse vídeo, É eu porque fui assistindo e batendo palmas. ai, que bom, porque assim, a minha ideia era justamente esclarecer, porque lugar de fala virou um assunto que todo mundo fala, mas ninguém sabe o que é, né? E aí ficou aquele negócio, ah, mas eu não posso falar sobre o assunto, eu sou simpatizante da causa, e aí acaba virando uma rixa, Aham, né? Como se só quem está na posição de vítima da opressão tivesse direito de falar sobre o assunto. E aí fica nós contra eles. Não é isso, aham. né? O lugar de fala é que eu possa falar enquanto mulher, eu possa falar enquanto negra, e você possa falar enquanto branco, enquanto pessoa LGBTI+. Tem mais alguma coisa? Tem LGBTI+, né? LGBTQIA+. Tem um Ah, pouquinho tá. mais. Agora tem Não, os é, assexuados também, aí fica o A. tá. LGBTQIA+. A mais, esse A eu já não conhecia. É, Mas é importante que a gente ouça vários lugares de fala para que a gente entenda o sistema, porque essa questão, como você falou, é uma questão que está incrustada na sociedade. Aquele policial, ele achou realmente que que o que ele estava falando era certo. Ele falou da profunda sinceridade dele, que é, realmente não há opressão de gênero. E você falou sobre a vítima que chegou lá e se arrependeu e que tem medo, né? Isso aqui tem muito a ver com o segundo ponto que eu tinha aqui da sugestão do livro para falar. Esse ponto é muito interessante porque as mulheres elas são também criadas novamente, não só sob o estereótipo de dona de casa e mãe, mas também de boazinhas, né? E aí ela fala: ensine a sua filha a não se preocupar em agradar. A questão dela não é se fazer agradável, a questão é ser ela mesma em sua plena personalidade, honesta e consciente da igualdade humana. E aqui ela fala bem assim: por favor, nunca imponha essa pressão à sua filha. Ensinamos as meninas a serem agradáveis, boazinhas, fingidas. E não ensinamos a mesma coisa aos meninos. É perigoso. Muitos predadores sexuais se aproveitam disso e muitas meninas ficam quietas quando são abusadas porque querem ser boazinhas. Então, percebe que esses estereótipos eles não são meramente uma coisa que a gente ouviu falar, ah, mas as meninas são assim mesmo, os meninos são assim mesmo. Isso traz prejuízo muito grande, né? E, é. e aí a gente pode colocar para todo tipo de estereótipo, né? O estereótipo de que o homossexual é bagunceiro, é promíscuo, o estereótipo de que o negro é preguiçoso, né? Então, se a gente pegar esses estereótipos, eles são muito ruins, não porque eles são estereótipos, mas porque eles reproduzem comportamentos de opressão, né? Exatamente, eu E acho isso é que a gente importante. volta novamente naquela nossa história. É querer colocar as coisas em uma caixinha, como se tudo fosse muito simples, né? É como se eu quisesse simplificar a coisa. A mulher tem esse perfil. E a mulher, por exemplo, quando criminosa, nossa, ela é muito inteligente, né? Ah, não, mas É. mulher, não acredito que isso possa acontecer. Ah, mas não há uma diferença com relação a isso. Então, assim, é querer novamente colocar todo mundo numa caixinha. Doutora, qual o título desse livro? A galera tá animada. Eu vou mostrar de novo. É Para Educar Crianças Feministas, da Chimamanda, que é uma autora nigeriana. Então, eu vou ler lá o último trecho que eu separei para a gente já seguir adiante. Então, o último trecho é Perfeito. outro muito importante também e que demonstra como esses papéis de gênero eles se reproduzem dentro da instituição do casamento. Sétima sugestão: nunca fale do casamento como uma realização pessoal. Encontre formas de deixar claro que o matrimônio não é uma realização nem algo a que ela deve aspirar. Um casamento pode ser feliz ou infeliz, mas não é uma realização pessoal. Condicionamos as meninas a aspirarem ao matrimônio e não fazemos os mesmos com os meninos. Assim, de partida já há um desequilíbrio tremendo. As meninas vão crescer e se tornar mulheres preocupadas com o casamento, porque nós criamos elas para se casarem, e os meninos vão crescer e se tornar homens que não estão preocupados com o casamento. Ou seja, eles não foram criados para se preocupar como, né, via de regra, claro, a gente está falando de estereótipo, mas tem muitas exceções. Eu não fui criada para ser esposa, por exemplo. Eu fui criada para ser profissional. Minha mãe não me ensinou a cozinhar, não me ensinou exatamente como você falou que a sua mãe fez com a sua irmã. Mas isso já gera um desequilíbrio. E, novamente, eu repito, a gente percebe esse desequilíbrio de forma muito mais evidente nas classes mais baixas, né? Assim, é, infelizmente, é muito mais difícil a gente retirar estereótipo dessas classes. Eles só reproduzem. As mulheres
geralmente, quando trabalham, têm dois empregos e quando chegam em casa, elas que são responsáveis pela casa. Pela casa. E o homem, quando ele faz alguma coisa, ele ajuda, né? E ainda se acha o salvador da pátria. Então, tem um desequilíbrio muito grande no casamento e não tem como a gente impedir que isso acabe desandando numa violência, né? Eu vou até colocar aqui. O preconceito, ele às vezes está tão arraigado na nossa essência que muitas vezes somos, de fato, preconceituosos sem nos percebermos. Até mesmo na palavra. Quando você, por exemplo, fala na cozinha, a mulher Uhum. é a cozinheira, mas o homem é o chefe. É É um verdade. chefe de cozinha, mas mulher é cozinheira. Quando você fala o galinha, a galinha. O galinha, o cara é o pegador. A galinha é porque a menina é uma. Me perdoem o palavrão, é uma, entre aspas, uma puta. Aliás, vou até É, colocar esse mesmo termo. Puto e puta. O é, puto é o pegador. A puta é o pejorativo. Ou seja, é a gente verdade. percebe até mesmo na fala. Na própria fala, a gente percebe o tempo todo isso, né? O pistoleiro é o atirador, mas a pistoleira não é o atirador. Então, assim, a Não gente é. percebe é um preconceito, inclusive na fala, o tempo todo. E se a gente não passar, de fato, a educar essa nova geração, né, a coisa vai se repetir. E a gente não pode permitir que, nesse momento, nós retroagir, que a gente venha a retroagir, né, nos direitos e garantias aí conquistados. Eu lembro que eu peguei na faculdade, olha só as revelações. Na época da faculdade, eu peguei a transição do antigo Código Civil para o novo Código Civil. E o Código Civil de 1916, que era o que eu estudava, meu Deus do céu, na fase da transição, né? Eu peguei a transição, tá? Eu peguei a transição. E aí, Não é tão nessa antigo época, assim. eu não cheguei a. Eu já sou Código Civil de 2003, né? 2002, 2003. E aí o que acontece? O artigo 1º do Código Civil de 1916, ele diz assim: todo homem, artigo 1º, é titular de direitos civis. Mas, Cris, ali todo homem, pessoa, mulher. 1916, era não. Não, A mulher sequer tinha CPF. Aliás, se ela não tem CPF, ela não é legalmente considerada como uma pessoa física. Ela não era considerada como pessoa. Mulher era coisa loucura. do homem. E muita gente ainda vive em 1916, em pleno 2020. E isso não pode acontecer. Então, meninas, saibam do seu valor, saibam quem vocês são, saibam dos direitos que vocês têm. O casamento, ele não é uma realização pessoal. Ele pode até ser uma realização conjunta, mas ele não pode ser uma Sim, realização pessoal, né? Eu sou muito feliz, casado há 11 anos, né? Vai fazer agora 12 anos. Sou muito feliz. parabéns. Mas se não for uma relação em que os dois queiram, compartilhem alegrias e dores, né? É aquela coisa até dos votos, né? Na alegria, na doença, na É, tristeza, enfim, em todos os momentos. Se os dois não se apoiarem, se apenas um for o apoio, esse apoio pode se romper e isso não é bacana. Eu acho que os dois devem estar aí à disposição, os dois devem estar dispostos. o que é importante também passar como mensagem, Cris, é que o casamento não pode ser um fim em si mesmo. A gente vai conquistando, vai descobrindo, vai conhecendo as pessoas e isso vai acontecendo. Então você não pode. A mulher que vive sonhando em casar, dificilmente ela vai encontrar um casamento feliz, porque ela está tão Não. ansiosa com aquilo como um objetivo pessoal de ela se realizar Isso. enquanto esposa, que ela não vai ter a troca e não vai ter equilíbrio no casamento. Então, eu acho que o casamento ele é a junção de duas pessoas unas, né? Você tem que ser todo, você tem que ser completo antes de você entrar num relacionamento. E aí você vai Perfeito. encontrar o outro completo e vocês vão somar um ao outro. Aquela Ah, história de que duas metades, não existe duas metades, são dois inteiros que somam. E aí perfeito. produzem alegria e felicidade para ir para frente. Então, Eu, enquanto a gente tiver mulheres buscando o casamento de uma forma desenfreada, a gente vai ter essa desigualdade mesmo. Perfeito. Aliás, meninas, não repitam aquela história de que eu preciso
da minha metade da laranja. Bebê, ou seja, uma laranja inteira, entendeu? Você não precisa de uma metade, não. Você não Exatamente. precisa de alguém que ele complete. Você precisa de alguém que talvez ele complemente. Eu acho que melhor. Exatamente. Mas Exatamente. completo você já é toda. Você já é toda. Aliás, meninos, vocês também são todos. Então a gente não precisa de uma outra metade. Porque eu sou um todo. Né? E os dois todos, né, devem um complementar, ajudar, né, a fazer com que o outro cresça. Aliás, olha, qualquer tipo de relação, seja ela heterossexual ou até ou homossexual, eu acho que se os dois não são companheiros, se um não se alegrar com as vitórias do outro, se um não chegar, ó, peraí, isso está errado. Quando for errado, né? Puxar a orelha quando for necessário, né? Conversar sempre. Eu acho que o diálogo é importante. Eu não estou Com dizendo que certeza. eu e o Alisson a gente não briga. Claro que a gente tem nossas divergências de vez em quando, mas a gente não passa a noite, não dorme um com raiva do outro. Vai conversar. Conversa, se resolve. Então, o diálogo ele é importante. Aliás, o diálogo é importante em qualquer área da nossa vida, seja na relação pessoal, na relação social, no trabalho, com os amigos. O diálogo ele é sempre fundamental. Deixa eu só mandar aqui um beijo para um grande amigo nosso do Rio Grande do Sul, que é o professor Ferrari, Marco Ferrari. Gente, Marco Ferrari é outro cara que eu tenho assim uma admiração espetacular. Eu acompanhei todo o tratamento dele contra o câncer e pô, é um cara vitorioso, guerreiro. Cara, sou seu fã. Eu sou seu fã. Ai, que bacana. Ó, você viu que o pessoal tá aqui, ó, a Luana e o Thiago falando que eles preferem um cargo público do que o parceiro. Então vão nessa aí, vão nesse caminho, vão no cargo Eu não posso público. falar isso não, porque, né? Eu não posso falar isso Aí não. é Queria. preferência, mas você quis a sua carreira, né? Então, seja inteiro para você poder estar bem para receber o outro. Isso é. Passando para um outro tópico, que esse tópico muito, muito motivador mesmo, essa parte inicial da gente tratar sobre as origens do preconceito. Eu queria falar contigo sobre as consequências, né, desse preconceito. Eu confesso que eu sou bastante minimalista em matéria penal. Eu entendo que muitos crimes não deveriam ser crimes e que a seara penal ela não serve para resolver esse tipo de problema. A gente não resolve criminalizando, a gente vê crimes de racismo, né? Pena máxima que tem é 5 anos num crime de racismo. Ninguém tem medo da pena de racismo, ninguém tem medo do crime de racismo. E o Supremo Tribunal Federal, inclusive, estendeu para a LGBTI-fobia, Isso. né? Ninguém vai deixar de praticar esse tipo de crime porque agora é crime. Infelizmente, eu entendo que para esse tipo de fato, o direito penal não é a solução. Eu acho que a gente passa por educar crianças, né? A gente passa por uma mudança no entendimento da sociedade, por essas reflexões que a gente está trazendo aqui hoje, que às vezes uma pessoa que entrou aqui na live saiu refletindo e falou, pô, realmente eu estava vendo as coisas erradas. Eu acho que é isso, é políticas públicas de educação. Eu acho que só Eu, assim a eu, gente eu, consegue eu mudar. Eu queria concordo. saber a tua opinião. Eu concordo em partes. Aham. Eu também eu sou muito minimalista com relação à criminalização, né? Aliás, muitos dos nossos crimes ali previstos no Código Penal, que é de 40, é um código extremamente antiquado. Prevê crimes que até 2016, por exemplo, adultério era crime. Pode ser um É. ilícito, né? Algo imoral, algo não É, social, mas crime, né? Eu não exatamente. vejo isso, né? E aí nós temos várias outras situações que já seriam temas para outra live, como, por exemplo, a questão do aborto, né? Se criminaliza, descriminaliza. Nós temos situações Sim. excepcionais. A gente percebe uma mudança do STF com relação a esse tema. Eu tenho minha posição sobre esse tema e Uhum. eu tenho muito cuidado quando eu abordo o tema, porque muita gente deseja resolver certos temas com viés religioso, quando a gente está falando do viés Sim. jurídico, né? E eu sendo muito sincero, né? Eu acho que deveria ser um direito de fato da mulher, isso é uma opinião minha, né? Com Eu relação a também. esse tema, até porque se a gente tem que tratar com o princípio da isonomia, quem pare é a mulher, quem engravida é a mulher. Aliás, sendo bem sincero, se o homem engravidasse e parisse, isso já tinha sido resolvido há muito tempo, né? A Com verdade, certeza. a verdade é essa, né? Então é algo tão. E aí eu vou voltar novamente na mulher.
há poucos anos, na OAB de Pernambuco, eu digo isso porque eu morava em Recife, a Comissão de Defesa da Mulher era presidida por um homem. A Comissão Olha, de Defesa surreal. do Direito da Mulher, na OAB de Pernambuco, há poucos anos, era presidida por um homem. Então você vê assim, como é que eu tenho o meu lugar de fala, mas É, observe que não tem muito sentido ser um homem presidir uma defesa, uma comissão de defesa da mulher. Não tem muito sentido isso, né? Eu sou muito minimalista também com relação à criminalização. Às vezes, talvez, eu entenda que algumas situações elas precisem ser penalizadas, pelo menos para, no primeiro momento, ela trazer um impacto, talvez uma visibilidade, não que vá resolver, mas talvez gere uma visibilidade. Porque a gente sabe que as políticas públicas, essas sim resolvem, mas elas demandam muito tempo. sim, com Né? certeza. E por se Mas, tratar de demandas que muitas vezes vêm de um governo, e isso independe do governo, tá? Mas vem de um governo, e esse governo ele não vai ficar perpetuado, né? Então, assim, muitas vezes eles não têm muito interesse em projetos, por exemplo, vamos fazer um projeto que durará 20, 30 anos. São projetos quase que imediatos. E quando entra um novo político, não quer dar prosseguimento a um projeto, de repente, bom, criado pelo político concorrente, né? Adversário. E aí as políticas públicas acabam demandando muito tempo. Nessa semana eu fiz uma postagem, só já que a gente entrou nessa abordagem também do racismo, e eu fiz uma postagem absurda, né, na Califórnia. Alguns ativistas fizeram uma pintura na frente do Tribunal de Justiça da Califórnia, né, o nosso Black Lives Matter, e outras pessoas chegaram, né, enfim, e apagaram, pintaram, destruíram aquele mural, né, ali. E eu fiz minhas considerações e tudo mais, e teve gente que chegou lá no Instagram dizendo assim, que os primeiros que tinham feito o mural, né, eles estavam vandalizando a rua. Meu povo, não confundam a resposta a uma opressão de um oprimido com as agressões do real causador do dano. Não confundam, pelo amor de Deus. Sabe assim? E teve uma pessoa que me disse uma coisa. Professor, como foi que ele colocou? Ele também colocou em inglês, mas eu vou traduzir porque eu não recordo muito bem a frase. É assim, ó, não somente as vidas negras importam, todas as vidas importam. Eu queria muito dizer uma coisa para vocês, tá? Para todos que estão nos ouvindo. Todas as vidas importam, mas não é a sua casa que está pegando fogo. Todas as vidas importam, mas não é a sua casa que está pegando fogo. Deixa eu explicar isso. Certa vez eu ouvi do Israel, deputado daqui de Brasília, né? Deputado federal, um grande amigo, maravilhoso, professor de atualidade, de história. E Israel uma vez me contou numa live exatamente essa história. Imagina só que uma determinada casa começa a pegar fogo. E todos correm na direção daquela casa para tentar apagar o fogo. E de repente, numa outra casa, surge uma mulher gritando, uma pessoa gritando, diz, ei, peraí, e a minha casa também não é importante? Sim, a sua casa também é importante. Todas as casas são importantes. Todas as casas são importantes. Todas as vidas são importantes. Mas nesse momento a sua casa não está pegando fogo. Né? Então, isso é uma visão é uma visão afirmativa, é uma visão de ação afirmativa. É dar um olhar diferenciado a quem nesse momento está sendo oprimido. Né? Nós temos situações que às vezes, hoje eu estava tomando café com ela agora à tarde, e aí eu vi mais uma reportagem assim, chega a dar vontade de chorar. Porque é incrível como as pessoas não têm consciência, como muitas pessoas são egoístas a ponto de não respeitar o outro, né? Seja mulher, seja por orientação sexual, seja porque é do candomblé, porque é de uma crença que não é a sua crença. Meu Deus do céu, assim pode não ser a minha crença, mas no mínimo eu tenho que respeitar a crença do outro. Quem sou eu para dizer que o hindu, né, que uma vaca liberal, não é um deus? Não é a minha crença, liberal. mas ele tem a liberdade de consciência e crença. Né? A própria Constituição, no artigo 5º, inciso 6º e inciso 7º, garante essa nossa liberdade de consciência
e de crença. Então, assim, é você medir o outro, é não observar, é não ter a sensibilidade de perceber que a casa do outro está pegando fogo. É não ter essa sensibilidade, sabe? Então, quando alguém vem e diz, ah, mas todas as vidas importam. Sim, todas as vidas importam, mas nesse momento nós temos que unir nossas forças e proteger, né? Quem nesse momento está mais precisando. E isso é ser fraterno, é mais que ser um conhecedor do direito, é ser humano na sua própria essência. Né? Então, eu pelo menos defendo muito esse pensamento, e por mais que me chamem de babaca, por mais que me chamem. Aliás, não foi de babaca, foi de gayzinho babaca, né? Foi de gayzinho babaca. Por mais que me chamem de babaca, olha, pois se ser babaca é defender direitos essenciais, é defender o direito do outro, me chamem de babaca 24 horas por dia, porque até dormindo eu estou defendendo, né? Eu estou sonhando do que eu vou fazer. Tá certo. Esse é muito importante. Gostei muito do seu exemplo, eu já tinha ouvido ele, inclusive. Eu acho que é um exemplo que torna as coisas mais claras, né? Porque tem um problema muito grande quando a gente traz o discurso de todas as vidas importam. Quando a gente fala todas as vidas importam, a gente generaliza, a gente apaga um problema. A gente neutraliza um problema, né? A gente tira o foco de uma questão que realmente é algo que precisa ter uma atenção especial. E é importante que a gente pontue aqui que todos os ismos, o sexismo, que aí a gente é o machismo, na verdade, isso Aham. aqui que pode ser originado por qualquer tipo de pessoa, o racismo, o preconceito, qualquer um desses preconceitos, eles decorrem de uma situação de opressão, né? A gente tem uma situação muito clara de opressão e a gente tem uma pessoa que é oprimida, então é óbvio que a gente precisa tentar equilibrar a balança. É aí que vem o que você fala da ação afirmativa, da gente cuidar da casa de quem está pegando fogo. Porque se já tem um desequilíbrio, eu vou prestar mais atenção para quem já está no topo dessa cadeia alimentar, você vai aumentar o desequilíbrio da balança. Queria até recomendar aqui para o pessoal que está nos assistindo, eu não sei, acredito que você já deve ter visto, é um documentário que ficou bem famoso, que está no Netflix, que ele mostra bastante a origem da questão racial nos Estados Unidos, mas que serve para muitas realidades. Chama 13ª Emenda. Hum. Ele tem um enfoque na questão do sistema penitenciário dos Estados Unidos, mas ele te explica por que que tem mais negros presos, por que que tem mais negros cometendo crimes. Mas, na verdade, não é porque eles são naturalmente cometedores de crime, mas eles foram naturalmente criminalizados. Isso é muito importante a gente entender. Eu comecei a estudar mais sobre essas opressões, tanto de gênero quanto de raça, e eu comecei a ficar impressionada como situações muito graves são muito próximas de nós. Às vezes a gente não se dá nem conta. Eu estava conversando com uma amiga essa semana e ela falou assim: eu estava conversando com meu marido e eu fiquei indignada, porque ele me falou que a avó dele tinha escrava. A avó dele tinha escrava. Vocês conseguem perceber como isso é muito perto? Tipo, A gente meu pensa que está pai tão longe, mas é tão é, próximo, né? não tem nem 150 anos. Meu pai tem 90 anos. Minha avó nasceu em 1900, né? Servidão estava ali comendo solta, ela veio para cá fugindo da guerra, ela era libanesa. Então, assim, você vê que essas situações parecem tão distantes, porque a nossa realidade ela evoluiu tão rápido, a gente teve tanta tecnologia, as coisas mudaram tanto, e parece inimaginável que aquilo acontecesse. Toda vez que eu vejo um filme sobre segregação racial, aquela questão dos ônibus, aquela questão de voto, eu fico impressionada como isso não faz tanto tempo. Então, esse é o problema, né? As pessoas não entendem que há uma situação de opressão hoje, porque não tem muito tempo que havia uma opressão muito grave há pouco tempo. Então, isso não é uma coisa que vai mudar do dia para a noite. Hoje ainda tem muita opressão de pessoas negras. Hoje, mulheres ainda são consideradas inferiores. Então, a gente tem que trabalhar realmente para reverter. A criminalização, eu considero que ela tem um efeito simbólico, né? É aquilo que Uhum. você falou. Ela vem para pontuar, para pautar que uma situação realmente acontece. Mas ela com certeza não vai resolver o Não, não problema. resolve. É só você pegar, por exemplo, eu peguei aqui o exemplo do racismo, né? Que a pena é muito baixa. Quantos crimes de racismo você já viu denunciados? Quantos processos de racismo você já viu? Eu, na Defensoria Pública, onde a população
que eu atendo é predominantemente negra, pobre, eu nunca vi um crime de racismo. E vou ainda mais longe. Eu nunca recebi uma denúncia de injúria racial. Nem injúria racial eu nunca vi, que é o que é Eu mais já ia comum. colocar, já ia dizer para você, mas talvez porque eles revertam essa situação jogando para injúria racial. Nem injúria racial. Nem injúria Meu... racial. Então Ou você então, eu vou imagina. dizer uma coisa. Imagina só então a homofobia. É, exatamente, pois é. Né? E aí assim, você vai pegar alguns aspectos para você entender por que que não estão criminalizando essas condutas. Porque os agentes estatais não estão interessados em fazer a persecução penal desse tipo de conduta. A gente olha quando a gente atua na justiça criminal, não sei se você é advogado criminal, não. Não, não. Não. Eu sou Na justiça trabalhista. criminal, né, na criminal, você percebe que são sempre os mesmos crimes. Parece que aquele Código Penal extenso, ele na verdade ele é extenso em número, mas a gente selecionou os crimes que a gente deseja Uhum. criminalizar. E esses crimes são tráfico, roubo, furto, homicídio e estupro. Basicamente, a gente conta nas mãos aqui os crimes que a gente vê passando o tempo todo na justiça. E aqueles outros crimes? Eles não estão acontecendo ou Aham. não se abre os olhos para perceber? Mas aí eu vou para um segundo ponto também. Tá, mas a gente tem o feminicídio, que ele é noticiado, ele é criminalizado, ele é denunciado, ele tem uma qualificadora mais grave, mas as pessoas continuam cometendo do mesmo jeito e a cada dia mais. Então é por isso que eu sou muito reticente com a questão da criminalização, porque eu entendo que você bota mais uma qualificadora, faz não sei o quê. Cara, você está dando uma resposta para a sociedade, mas você não está trabalhando a causa. Enquanto a Eu, gente não eu vou trabalhar a até causa, colocar mais. É como, por exemplo, aos defensores das penas de morte, penas, enfim, não vai resolver. Não é uma pena de não vai. morte que vai resolver. E aí eu volto, de fato, no seu primeiro conceito, né? As políticas públicas, estas sim podem resolver. Políticas públicas de educação, políticas públicas comportamentais, aí sim, elas podem resolver. Mas, de fato, não vai resolver. A criminalização, a penalização, enfim, não se resolve. Pelo menos assim, eu também compreendo dessa forma. Talvez minha primeira defesa com relação à criminalização, talvez para dar uma visibilidade, que a gente sabe que também não vai resolver de imediato, não vai resolver, mas que talvez ela te dê uma visibilidade, porque isso vai ser colocado na mídia, isso talvez dê uma resposta social, mas que não vá resolver mesmo. Não Mas intimida. né? Não, não, É. eu concordo Você sabe quantas. plenamente. Ó, eu faço audiência de custódia periodicamente. A gente tem um rodízio de defensores públicos da criminal. Sabe qual a quantidade de crimes de violência doméstica percentual por dia? Um terço dos crimes são violência doméstica e familiar contra a mulher. Um terço de todos os crimes daquele dia. Meu Deus. E isso porque as penas são altíssimas. Se você pegar o feminicídio é 12 anos no mínimo. E se Uhum. você pegar o regramento da Maria da Penha, o cara pode ficar preso preventivamente por um crime de ameaça, se for a segunda ocasião, se ele estiver descumprindo o protetivo. Então, não precisa ser um crime muito grave, mas mesmo assim, eles não deixam de praticar. O cara sai da custódia e vai para casa da mulher perturbar a vida dela direto, sai de tornozeleira às vezes e vai lá. Entendeu? Então, assim, a gente dá uma resposta para a sociedade, mas infelizmente é muito frágil ainda, né? É muito frágil. A gente tem é que mudar esse pensamento mesmo. Enquanto a gente não mudar o pensamento, a gente vai ficar enxugando gelo, infelizmente. E, infelizmente, também ocorre uma outra coisa, né? Que seria tentar normalizar as situações, como se aquilo que está ali acontecendo fosse algo normal, né? Ah, mas, professor, isso vai ser sempre assim. Vai ser sempre assim se nós aceitarmos que seja sempre É. assim, né? Eu fico muito revoltado com certas atitudes, né, de discriminação. Acho que você, mais uma vez, medir o outro, mensurar o outro, por características que no meu mundo, na minha caixinha, acho que são errados, ou então querer limitar o outro, até mesmo na fala. Os nossos preconceitos são tão grandes, né? Você falou há pouco sobre o número de negros dos Estados Unidos que cometem crime, né? Até por uma questão cultural, até por um viés cultural.
No Brasil, e eu vou citar o nosso caso, até a cor ela é preconceituosa, né? Porque você vê assim, Uhum. é negro, é escuro, é preto, é do mal, né? Uma questão cultural. No ano Sim. passado a gente esteve no Peru, né? E a gente passou 10 dias fazendo escaladas na Cordilheira dos Andes. E aí a gente foi visitar alguns cemitérios Inca. E um dos cemitérios que a gente foi visitar, eu achei muito interessante. Olha o viés cultural. Muitos incas, eles eram enterrados do lado de um cachorro preto. Por que de um cachorro preto? Porque para eles, para a cultura inca, né, na cultura deles, o preto era o símbolo do bem, o branco é que era o símbolo do mal. Então eles eram enterrados com cachorros pretos, porque era como se fosse o guia pós-morte. Era algo meio nesse, quase como uma coisa meio Interessante. egípcia. Então, quando o Inca morria, ele era enterrado do lado do seu cachorro preto, para que esse cachorro preto pudesse orientá-lo no caminho do céu, no caminho dos deuses, enfim. E é uma questão cultural. Aqui já o cachorro preto, né? Aliás, você já vê que a pessoa ruim é a ovelha negra da É verdade. família, né? Você vê assim que o tempo todo é algo e às vezes até mulheres e mulheres negras também são preconceituosas por não conhecerem os seus próprios direitos. Eu lembro de uma vez que uma menina foi falar com um rapaz, eu acho que o rapaz estava dando um chaveco na menina, e ela, você acha que eu sou das suas pretas, das suas negras? Ou seja, cara, assim, A o gente tem que tomar muito preconceito, cuidado. né? A gente tem que tomar muito cuidado com as nossas falas, com as nossas palavras, né? A Porque às vezes linguagem define. nós somos preconceituosos de uma forma que o preconceito está tão arraigado que isso se tornou natural. Isso não pode se tornar natural. Não estou dizendo que eu não já cometi atos preconceituosos. Com certeza, né? É. Mas quando você começa a se policiar, a tomar mais cuidado, ler, isso é fundamental. Sabe, eu sei que muitos dos nossos teles, espectadores, né, que estão aqui nos assistindo, são alunos de direito. Eu estou vendo vários alunos aqui, inclusive, né, e fazem direito. Cara, vocês, e não precisa ser do direito, não fale nada se você não tiver uma fundamentação. Mas eu acho que é assim. Por quê? Porque eu acho. O achismo não é ciência. O meu achismo não é ciência. Não confunda a formação com uma informação que muitas vezes é uma informação sem fundamento, né? Às vezes a gente passa as informações no WhatsApp e tudo mais, vai repostando, sem a devida formação para aquele assunto. E quando eu digo formação, não estou dizendo que você tem que ser formado em direito, mas tem que tomar muito cuidado, né? Tem que tomar muito cuidado sobre esses aspectos. Eu não estou dizendo que eu sou o melhor constitucionalista desse mundo, sou não, longe, longe. Mas eu estudo direito constitucional aí há mais de 10 anos, né? Na minha graduação, no minha especialização, mestrado, doutorado, tenho aí algumas coisinhas publicadas, né? São mais de 10 livros publicados de direito constitucional. Então, assim, às vezes eu tenho muito cuidado quando eu falo sobre um determinado assunto e fundamento, por exemplo, na jurisprudência e tudo mais, e aí vem alguém assim, mas eu não concordo, eu acho que não é assim. Por quê? Porque eu acho. Certo? Mas fundamente, né? Leia É, esse livro, aí depois a gente debate, né? Porque, assim, é. são 10 anos estudando aquele tema, né? Lendo tudo que você possa imaginar, observando a jurisprudência, né? E eu não estou dizendo que eu sempre concordo com a jurisprudência, não. Mas a gente tem que ter as devidas fundamentações para respaldar ali as nossas falas. Com Agora, certeza. algo que não, para mim, é inadmissível. Não dá para defender aquilo que é indefensável, não dá para justificar o que é injustificável. Preconceito, discriminação, seja ela qual for, para mim, não é justificável. Eu acho que Exatamente. não dá para você amparar esse tipo de fala. Eu acho que essa sua fala agora fechou muito bem a nossa live. A gente, na verdade, tem 40 segundos para terminar. E eu vou deixar aqui uma fala nesse sentido também, de que o preconceito ele não tem fundamento e que a gente tem que. Opa, opa!
que a gente tem que repensar. Vocês conheceram meu escritório aqui, já viram meus livros. A gente tem que repensar alguns credos, olhar para dentro, ser humilde e tentar rever alguns pensamentos mesmo e buscar conhecimento para mudar. Obrigada, Cristiano. Foi um prazer muito grande te ter Muito aqui. obrigado, viu? A gente vai ter que fazer a live Crimes de Preconceito parte 2. Eu acho justo, acho digno, acho digno. Um beijo. Obrigado, beijo.